Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Vamos dar continuidade ao vídeo Virtude Sobrenatural da Fé. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Antes de mais nada, né, gente, vamos dar um enfoque bem nessa importância que são as virtudes teologais. Nós falamos sobre as virtudes sobrenaturais, essa divisão que tem. Convido você a dar uma olhada nesse vídeo para que você possa, então, compreender cada vez mais a sua fé, aquilo que você acredita. Monsenhor Luiz Maria Martins é um monsenhor mexicano. Olha o que ele diz: talvez não se pense suficientemente na importância dessas virtudes teologais. Talvez se dê na vida espiritual o lugar que lhes corresponde e talvez por falta de sólida instrução, por exagerado espírito prático e até por humildade mal entendida, se descuide dessas virtudes divinas para se dedicar mais a outras virtudes humanas. Mas as virtudes teologais são supremas, pois são o princípio da intimidade com Deus. Veja, nas virtudes sobrenaturais, esse vídeo que eu te mencionei, nós vamos falar que o objeto último das virtudes teologais é o próprio Deus. Às vezes você pensa que isso é só um conceito, mas você já parou para pensar que Deus, pela sua graça santificante, infundiu em mim e em você a capacidade que nós temos de se comunicar diretamente com Deus. Que jeito é isso? Pelas virtudes sobrenaturais teologais. São através dessas virtudes que nós vamos ter a nossa intimidade com Deus, né? Olha só o que acrescenta aqui. Quando foi a última vez que você fez um retiro sobre as virtudes teologais, né? Eu não sei você, mas qual foi a última vez que alguém falou: gente, vamos falar sobre as virtudes, vamos falar sobre as virtudes teologais, as morais e as potenciais, porque isso é teologia espiritual e se nós vamos viver no céu, lá é um reino onde Deus é espírito e nós vamos para lá. Então vamos falar sobre as virtudes que nos preparam para essa vida beatífica, essa vida que existe no céu. Qual foi a última vez que você fez um encontro que mencionasse, que lhe instruísse nesse sentido, não é verdade? Jesus derramou o Espírito Santo e com ele a graça santificante para que você adentrasse nesse mundo espiritual, né? Jesus te salvou para que você entrasse um dia no reino dele e derramou o seu Espírito Santo sem medida para que você fizesse comunhão com ele pelas virtudes teologais e pelas outras virtudes você se purificasse e se transformasse mais e mais à imagem do Senhor Jesus, né? Por vezes, há cristãos que desconhecem a virtude e a importância. Às vezes as pessoas nem dão. Acham, a virtude, né, faz parte lá daquele assunto da catequese. Vixe, nem lembro qual foi a última vez que alguém falou isso para mim. Nem passa pela nossa cabeça a vital importância que tem esse assunto, né? Quantos de nós não sabemos que as virtudes teologais, elas estão infinitamente acima, gente, dos dons de santificação do Espírito Santo? O louco, Ronaldo, aqueles 7 dons lá, as virtudes teologais. Sim, olha só o que esse padre esse Monsenhor Luiz Maria Martins diz: mesmo os próprios dons do Espírito Santo, finíssimas realidades sobrenaturais que elevam a nossa alma a regiões divinas, que são superiores às virtudes morais infusas, esses dons do Espírito Santo não podem por si mesmos tocar a Deus, senão que estão ao serviço das virtudes teologais, que são superiores a Deus. Tais virtudes teologais têm por objeto o próprio Deus e têm assim o privilégio inefável de tocar. Olha, os dons de santificação são dons que vêm ao auxílio de quem está buscando viver esse mundo espiritual e refinar as suas virtudes sobrenaturais. Nós falamos sobre as virtudes sobrenaturais, esse vídeo fala como é que você tem um modo de praticar. Convido você a perceber essas coisas. E nessa busca de praticar as virtudes sobrenaturais, muitas vezes nós vamos esbarrar no nosso limite. Então os dons de santificação, né? Nós temos outro vídeo falando sobre os dons infusos e dons de santificação. Ele vem para nos auxiliar, para que a gente possa subir de nível na virtude.
Só que o dom de santificação, ele não toca a presença de Deus. Ele não faz você ter a experiência com o próprio Deus. Somente a virtude sobrenatural, as virtudes que são teologais, porque elas têm por objeto o último Deus. São elas que tocam Deus. É através dessa virtude que está em mim, está em você, que se batizou, que foi pedir o batismo na igreja, que se confessou. Nesse momento você está sobre a graça santificante. Nesse momento as virtudes estão assim como que aflorando, querendo que você entre nessa realidade espiritual e experimente esse Deus que pelas virtudes teologais, através da fé, da esperança e da caridade, você vai ter essa comunhão que a gente chama de presença de inabitação trinitária. Nós também já fizemos um vídeo sobre isso. Convido você a perceber esse mundo espiritual que a igreja ensina há mais de 2000 anos e muitas vezes passa despercebido, até mesmo por cristãos que frequentam assiduamente a igreja. Pois é, gente, como nós estamos falando sobre esse crescimento da fé, nós estamos falando sobre a fé teologal, então nós vamos falar aqui que esse crescimento se dá em 3 fases. A primeira fase é a principiante, a segunda fase é a fase das almas adiantadas e, por fim, as almas perfeitas. Veja bem, nas principiantes são as que começam a viver seriamente a vida espiritual. Sua principal preocupação é de nutrir e fomentar a fé para que ela não se perca e não se corrompa. Veja, nós estamos falando, gente, não é de pessoas que saem do encontro, não é de uma pessoa que terminou a catequese, não. Nós estamos falando de pessoas que estão levando sério a sua vida espiritual. São pessoas que percebem que no mundo espiritual ou você busca viver sob a luz de Deus e abandona o pecado, ou você ainda continua no pecado e a luz de Deus não resplandece em você. Nós precisamos levar isso a tão sério que eu já deixei disponível para você os vídeos sobre os pecados veniais, os pecados mortais, os pecados contra o Espírito Santo. Eles vão tomando parte desses conhecimentos e já vão pautando a sua vida nesse sentido. A fé sendo dom de Deus, eles já começam a orar fervorosamente e constantemente. A sua oração favorita é aquela do Evangelho, lá de Marcos 9, 24. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então, irmãos, quem está com esse fé teologal, buscando essa fé teologal, essa virtude, já começa a orar fervorosamente. Ele não faz uma oração ocasional, aqui e acolá, não, é todo dia. E não somente todo dia, como de manhã, na hora do almoço e depois à noite, antes de dormir, ele tem uma rotina de oração. Por quê? Porque se a virtude da fé tem como fim último o próprio Deus, então eis que essa busca de intimidade, ela não é rotineira, ela é constante, ela é fiel, porque o Espírito Santo move você nessa virtude teologal da fé a ser mais íntimo de Deus. Se tem por objeto final o próprio Deus, por que você não fica constantemente nisso? E por ficar constantemente nisso, essa fé teologal, essa virtude, vai se robustecendo de tal forma que você vai abandonando o pecado. Então essa oração constante e fiel, ela vai ficando cada vez mais fervorosa. Então não é o princípio, olha como é que a vida espiritual já começa a levar fé, já começa a ser levada a sério. O principiante, ele já está querendo orar, ele já está num movimento de oração. Ele não está com o pé no mundo e no pé em Deus. Quem está com o pé no mundo e no pé em Deus, ele imagina que está com o pé lá no pé cá, mas ele está com os 2 pés lá. E essas pessoas nessa fase, eles rechaçam com energia tudo aquilo que possa representar um perigo à fé. Exemplo, essas leituras anticristãs, filmes anticristãos, filmes que vão cultuando o espiritismo, filmes que vão cultuando coisas que são contrárias à fé católica. Então você vai percebendo que aquilo que isso vai fomentando, vai afastando, ele vai logo rechaçando. Não quero isso. Não, que isso aqui faz bem para você, é legal, tem uma mensagem bonita por trás. Não, muito obrigado. Ele já vai logo renunciando, que ele já percebe, o Espírito Santo, através do dom do entendimento, já vai mostrando para ele que isso não é caminho cristão, isso é trevas. E o inimigo, nós bem sabemos que ele é sapioso em mentir e em nos enganar.
Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não deixa os seus se enganar, né? Com a tentação, então, ele se renuncia. Ele não discute nem argumenta. Quando ele começa a perceber a tentação, o Espírito Santo, já pelo dom do temor de Deus, já protege. Por quê? Porque como tem como objeto fino último o próprio Deus, ele quer permanecer na luz e não na treva. E quando ele começa a perceber a tentação chegando na sua vida, ele logo vai percebendo que ele precisa renunciar. Ele precisa rezar em cima. Então ele vai levando. Esse é o movimento de levar a sério. Isso é conversão no Espírito Santo. Procuram entender ou aumentar o conhecimento das verdades de fé, estudando dogmas dos catecismos, conferências católicas que vão aumentando a sua cultura religiosa. Então não somente ele vai cuidando da oração, como ele também vai entendendo o que é a fé católica. Ele vai mergulhando naquilo que a igreja acredita. Ele conversa com pares, ele conversa com pessoas, ele faz parte de cursos de formação. Não é aquelas pessoas que quando são convidados a fazer uma formação, ele não percebe que muitas vezes o Espírito Santo está ali chamando. Eu vou ver se um dia eu penso em voltar, mas eu estou sem tempo. Não, essa pessoa que está querendo alcançar na virtude teologal, quando ele vê um convite, ele vai logo percebendo que Deus está querendo falar alguma coisa, e ele vai lá naquele retiro para escutar o que Deus está falando com ele, quer falar com ele. Então essas pessoas principiantes, eles já estão muito adiantadas. Você pode já se perceber, será que eu estou desse jeito? Ou será que eu estou ainda de uma forma diferente? Você tem que se avaliar. E é importante que você converse com quem convive com você nesse momento. Porque muitas vezes as pessoas estão ali aguardando a sua conversão, estão ali aguardando o seu movimento de renovação espiritual. E você tem sido duro, tem sido reticente. Chega na hora que o Espírito Santo precisa encontrar em você o coração aberto. E nessa fase, o coração está muito aberto. Fala sobre as coisas de Deus. A sua conversa muitas vezes tem a ver com isso. Tem a ver com tirar dúvidas. Tem a ver com se alegrar com aquilo que Deus revela ao coração. Tem a ver com compartilhar isso com irmãos. Aquilo que você vê no seu celular, no seu computador, muitas vezes é busca disso. É busca de crescimento espiritual. Né? Outra coisa que é muito importante nessa fase: evitam a soberba intelectual. É o obstáculo mais radical e insuperável que o incrédulo pode colocar à misericórdia de Deus para que lhe conceda a fé. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Então, gente, nessa fase, a pessoa está tão mergulhada na ação do Espírito Santo que ele se percebe pecador, ele se percebe miserável. Então a pessoa, ele logo vai percebendo, meu Deus, como Deus me ama. O Espírito Santo vai revelando esse amor de Deus por nós, mas também ele vai revelando o quanto que o pecado nos deixa abismo. O Espírito Santo vai colocando coisas que nós já fizemos, que ofendemos a Deus, e o Espírito Santo vai fortalecendo a gente nessa busca de conversão. Isso propicia para nós uma humildade, e não essa soberba, que agora eu tenho esse conhecimento, então eu vou olhando aqui, eu vou olhando ali, vou medindo aqui, vou medindo ali. Quando você está agindo desse Deus, não é o Espírito Santo que está agindo em você, é o Espírito da soberba. Então você quer passar conhecimento para todo mundo, você quer mostrar para que todo mundo está errado. Então não é por aí. Porque a conversão pela fé teologal, ela mostra para nós o tanto de distância que nós temos em relação à santidade desse Deus que é santo, santo, santo. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós somos muito pecadores. Nós ofendemos Deus por boa parte da nossa vida. Há muito tempo da nossa vida nós ofendemos a Deus. E como nós precisamos recuperar a nossa santidade através de oração, através de renúncia e através de mortificação, que é uma palavra que anda esquecido por muitos católicos, não é? Nas almas adiantadas, olha só a diferença, né? São aquelas almas que já fizeram progressos sensíveis em sua vida espiritual. Com certeza, quando você se acerca de pessoas que estão adiantadas na fé, não são pessoas orgulhosas, são pessoas humildes. Não são pessoas que são de conversa leviana, de conversa de fofoqueira, de falar da vida dos outros. Não, são pessoas que muitas vezes são pessoas do silêncio, que sabem escutar, que sabem aconselhar, que têm uma paciência no seu jeito de falar.
O Espírito Santo vai transformando a gente em verdadeiros filhos de Deus. Olha o que o Padre Rui Marinho fala, ó. Vão se preocupando com o aumento da fé até conseguir formar toda a sua vida para um autêntico espírito de fé que as coloque num plano inteiramente sobrenatural. A pessoa vai vivendo naquela presença de inabitação trinitária. A pessoa vai vivendo, transformando a sua vida, vendo tudo sobre o prisma da fé. Desejo forte de viver como cidadão do céu desde já. Ele não quer viver de outra forma, ele quer viver como cidadão do céu. E na fé ele vai permitir que o Espírito Santo mude gestos, mude o seu jeito de falar, mude o seu jeito de pensar sobre as coisas. Por quê? Porque o dom da ciência faz a gente ver como é que Deus vê as coisas criadas. Né? Muitas vezes no pecado a gente vai vendo tudo com egoísmo. Como que eu posso me beneficiar disso? Como eu posso me servir de pessoas, de objetos, de situações? Mas sobre o prisma da fé é como eu vou servir, como eu vou amar os irmãos, como eu vou servir os irmãos. Porque lá no céu é assim que nós vamos viver. Nós vamos viver o amor em plenitude. E basta você ver Jesus, como é que ele viveu, como é que ele sentiu, o que ele pensou, e você vai percebendo como é que vive esse cidadão no céu. E os santos desejam profundamente viver desse jeito. Nessa etapa se vê Deus sobre o prisma da fé, sem ter conta do vai e vem das nossas ideias caprichosas, os nossos sentimentos. Deus é o mesmo, independente de como estamos, né? Então eu não estou bem hoje, eu não vou rezar. Eu não estou bem hoje, eu não vou na comunidade, não. Não estou bem, estou de mal com Deus. Deus ama você, meu irmão. Independentemente de você estar, eu estou bem, eu estou mal, estou triste, estou alegre, Deus continua te amando do mesmo jeito. Esse vai e vem dos nossos sentimentos, esse vai e vem das coisas, mata muita gente ao longo do caminho. Porque as pessoas ficam reféns dos seus sentimentos. Ainda mais nesse mundo do individualismo, eu convido você a ver um vídeo chamado Espírito Santo e Individualismo. Como o sistema do individualismo interfere numa verdadeira conversão cristã das pessoas. Nossas ideias sobre os valores das coisas devem coincidir totalmente com os ensinamentos da fé e não com as pessoas ao redor ou com o mundo, o que o mundo pode pensar sobre nós e agir conosco. Né? Então, olha um exemplo, o aborto. Esses temas mais polêmicos que circundam a sociedade hoje, né? Homossexualismo, aborto, são temas assim onde as pessoas têm opiniões das mais diferentes possíveis. E muitas vezes cristãos têm a opinião que elas são contrárias do que diz a fé católica. E a pessoa ainda fala isso como se fosse verdade. Eu não concordo com o que a igreja diz. Como se ela não entendesse que aquilo que a igreja diz não é o que ela pensa, é aquilo que foi revelado por Deus como verdade de fé. Não é como o padre pensa, não é como o bispo pensa e nem como o papa pensa. É como aquilo que o Espírito Santo derramou como verdade ao longo dos 2000 anos que nós estamos aqui caminhando na igreja. Mas eis que o indivíduo que não tem essa virtude sobrenatural da fé, não se preocupa com esse mundo sobrenatural, e a gente percebe isso pelo quê? Pelo aquilo que ela pensa sobre determinados assuntos. E aquilo que ela pensa vai na contramão daquilo que a igreja ensina. Quantos católicos que estão só a favor de aborto? Quantos católicos que são a favor da eutanásia e que são a favor desses temas polêmicos e eles nem sabem o que a igreja diz sobre isso. Mas eles vão dizendo, sou católico, mas eu penso diferente. Na verdade, meu irmão, você está pensando conforme o mundo. É o espírito do mundo que está formatando o seu jeito de pensar. Não é o Espírito Santo nem a igreja. Porque se você mergulhar, e aí a gente vai percebendo que ele não passou daquela fase principiante ainda. Ele não busca aprofundar os seus dogmas da fé. Ele não busca entender o porquê da razão. Ele não busca o porquê da nossa crença. Ele não busca entender. Ele simplesmente, sem tomar parte, ele elabora um preceito e fala, a igreja acha que é ultrapassada nesse sentido. Então, é a hora que a gente vai percebendo que ele não tem nem ainda a fase principiante, o que dirá adiantar. Já na adiantada, ele procura ver que os valores das coisas que devem coincidir totalmente, não é parcialmente, totalmente com os ensinamentos da fé. O sofrimento, por exemplo, é um outro tema recorrente. Nas almas adiantadas, o sofrimento é visto de forma diferente. É visto de forma como uma bênção de Deus. Olha que loucura isso. O que? Não. Quer dizer que se eu estiver no hospital sofrendo, eu tenho que ver isso como uma bênção de Deus? As almas adiantadas na fé vê assim. Padre Rui Marinho vem dizer assim, na virtude teologal da fé,
A dor é vista como uma autêntica bênção de Deus, porque é desejoso de nos purificar das nossas culpas, ainda que o mundo seja incapaz de compreender a cruz de Cristo. Meu irmão. É por isso que São Paulo dizia assim: aquilo que faltou à cruz de Cristo, eu completo na minha carne. Por quê? Porque com a vinda de Jesus, com o sofrimento dele na cruz e com a ressurreição, o sofrimento ganhou um significado diferente. O sofrimento ele é redentor, ele purifica nossas almas. Aquilo que nós ofendemos ao longo da nossa vida, com o sofrimento, o Senhor Jesus ele é capaz de redimir as nossas culpas. Mas muitas vezes o cristão, eu não quero sofrer, eu evito o sofrimento. Ai meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo se acontecer aquilo, se isso e aquilo? A pessoa fica aflita com o sofrimento. Na verdade, os avançados na fé, os adiantados na fé, eles vê como bênção de Deus, porque aonde eles vão se juntar à cruz de Cristo, e quem passa pela cruz vai ganhar a ressurreição. O sentido do sofrimento na fé é ainda mais profundo. A fé dá a certeza que o sofrimento passa, mas o prêmio de ter sofrido bem não passará jamais. São Paulo confirma isso, meus irmãos. Lá na segunda carta de Coríntios 4,17 vem dizer assim: nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que vemos são passageiras e temporais, e as que não se veem são eternas, né? No primeiro vídeo da parte da fé, nós falamos sobre fé e visão. Volta lá, dê uma observada como é que se relaciona essa fé e visão, né? Por fim, as almas perfeitas, gente, elas são iluminadas pelos dons do Espírito Santo, os dons do entendimento e ciência. A fé alcança sua máxima intensidade, chegando a emitir resplendores vivos, que são o prelúdio e a aurora da visão beatífica. Nossa, Ronaldo, o que é isso? Olha, gente, quando você vai mergulhando na fé, vai chegando uma hora que você vai tendo nas suas experiências de orações, que vão ficando cada vez mais rotineiras e intensas, você vai percebendo pelo dom da ciência e dom do entendimento, verdadeiras visões beatíficas. São Paulo uma vez foi elevado até o terceiro céu. São esses mistérios que na presença de inabitação Deus concede aos corações que o buscam constantemente com fidelidade. São Felipe Neri, mesmo no filme dele, chega uma hora que ele está orando, que ele chega a levitar, ele chega a sair do chão. Uma criança testemunha isso, sabe? Olha aquele São Felipe Neri elevado e percebe ele ali numa intensa oração. Então, as almas perfeitas, elas vão vivendo de tal forma que é como se elas já estivessem no céu, mas ainda não estão, estão na terra. É essa visão beatífica que vai dizendo aqui, não é? Encerrando esse vídeo aqui falando sobre os pecados contra a fé, gente. Olha só, a infidelidade, que é o paganismo, que quando é voluntário é o maior dos pecados depois do ódio a Deus, né? Então, quando você tem essa infidelidade ao Espírito Santo, é quando você vai vivendo conforme o mundo. Então, em vez de você orar, você se distancia da oração e vai vivendo conforme o mundo vê. Isso é paganismo. Paganismo é o jeito que o mundo vive, né? Aqui você vai percebendo, né? Como é que você está vivendo? Você vive como um filho de Deus ou você vive conforme o mundo? Se você vive conforme o mundo, nós chamamos isso de paganismo. A heresia é outro pecado contra a fé. Nega algum dogma revelado em particular ou duvida voluntariamente do mesmo, né? Nós acabamos de dizer, né, nas almas adiantadas, que muitas vezes as pessoas têm os seus conceitos de vida e são totalmente opostos àquilo que a igreja acredita. Então a gente vai percebendo que isso aqui é uma heresia. A pessoa nega, eu não acredito desse jeito não. Uma vez eu vi um aluno meu, ele pegou e falou assim: eu acreditar que Nossa Senhora nunca fez uma relação sexual com São José, isso é uma besteira que eu já vi. Ele está indo totalmente contra ao dogma de que Nossa Senhora é puríssima e castíssima, né? Então são pessoas que pensam, dizem que são católicos, mas pensam conforme, contrariamente àquilo que a igreja ensina, né? A apostasia, que é um outro pecado, é o abandono total da fé cristã recebida no batismo. A pessoa não acredita mais em Cristo, a pessoa não acredita em mais nada que aquilo que é a fé cristã. Ele nega tudo isso, né? Então é um abandono total. A blasfêmia, que é sobretudo a que vai contra o Espírito Santo, né, gente? Nós temos um vídeo aí do pecado contra o Espírito Santo. É um gravíssimo pecado, você precisa tomar parte disso, né?
e a cegueira de coração ou embotamento dos sentidos, que procedem sobretudo dos pecados da carne e que se opõem ao dom do entendimento, tá, gente? Então o pecado da luxúria, o pecado da gula, elas vão embotando o sentido. Você fica querendo ver tanto esse pecado da luxúria, que é o pecado da carne, né, gente? Que é pessoas que mergulham na vida pecaminosa das pornografias, dos adultérios. Isso vai embotando o sentido. Vai embotando de tal forma que o dom do entendimento, que é um dom que o Espírito Santo usa para que você vai se abrindo ao mundo da fé, se abrindo à perspectiva da fé e aquilo que Deus tem para você, fica tão embotado, ou seja, fica tão obscuro, fica tão cego, que a pessoa não consegue ter a sensibilidade necessária para se abrir ao mundo espiritual que Deus tem reservado para ele. Por quê? Porque aquilo que ele busca, que é a luxúria, que é os pecados da gula, né? O pecado da gula, você pensa que é só comer? Pessoas que bebem, todo dia bebem, não consegue ter ânimo, como não consegue ter o interior voltado para Deus. Quando se fala Deus, ele fica assim, obscuro, distante. Parece que aquilo não é para ele. Por quê? Porque não é mesmo. Aquilo que é para ele naquele momento é a bebida, é o embotamento dos sentidos. Vamos finalizar aqui, né, meu irmão? Fazendo uma oração para que a gente possa já, a partir de agora, adentrar nesses mistérios da fé e crescer na fé. Batiza-me, Espírito Santo, renova-me, atualiza meu batismo sacramental, reinflama o teu dom depositado em mim, restaura-me, reacende-me a chama da fé, o vigor da esperança, o ardor da caridade. Eu creio, tu estás batizando a igreja inteira e novamente com um fogo novo. Eu quero viver neste Pentecostes. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Irmão, que você fique com Deus. Que você procure fielmente seguir essa virtude sobrenatural da fé. Ore mais. Acredite que o Senhor Espírito Santo agora te convoca, te convida a ser uma presença de inabitação trinitária. Meu irmão, fique com Deus, que Deus te abençoe. E até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.